Bom dia, segundo. Tudo bom, gente? Estamos caminhando aí da metade para o fim da apostila 4, graças a Deus, né? Hoje, turminha, nós vamos falar sobre a germinação da semente, né? Que nada mais é que o desenvolvimento do embrião da semente. Quando nós vimos gimnospermas e angiospermas, que são as plantas que evoluíram no sentido do surgimento da semente, nós falamos que a semente ela tem 3 partes. Ela tem casca para proteger, o embrião, que é a planta inteira guardada ali dentro, e para nutrir o embrião, a semente tem uma substância de reserva, um tecido nutritivo chamado de endosperma da semente. Essas 3 partes, embrião, casca e endosperma, formam a semente. Quando esse embrião ele está se desenvolvendo dentro da semente, a semente está em germinação, ok? Bom, estamos falando disso aqui então. Eu tenho aqui no lado esquerdo uma semente, né? E olhando para ela, eu sei que ela está germinando. Por quê? Porque ela está produzindo aqui, ó, um começo de raiz, uma radícula, né? E um começo de caule e folhas aqui, ó. E ela vai se transformar nessa planta jovem chamada de plântula. A plântula é a planta jovem. Toda semente, gente, ela quer germinar para poder passar os genes da espécie para frente, certo? Olha que interessante. É uma semente de coco germinando. Vocês já viram isso na vida? Olha que bonito, turma. Deixa eu arrumar aqui o meu telefone aqui no computador. Olha que bonito, uma semente de coco germinando. Olha, vocês sabem que o coco, já viram que o coco tem 3 bolinhas ali, né? Ó, uma, 2, uma delas, gente, é por onde vai germinar a semente. Então, aqui, ó, raiz, né? Olha que raiz grossa se formando. E aqui, caule e primórdio de folha já. Olha que interessante. A germinação do coco, lenta, né? Extremamente lenta, ele demora para germinar, porque é grande, né? Como é, então, esse processo de germinação? A semente tem que estar madura, né? Se eu, por exemplo, colher um fruto verde, é sinal que a semente ainda não está formada, então aquela semente não germina. Então, a semente tem que estar madura, a semente ela tem que ter condições para germinar. A primeira parte que surge é a radícula, aqui, ó, pequenininho, ó. A radícula, que tá aqui em branco. Aí, depois da radícula, forma-se uma raiz primária, né? Já com raízes secundárias aqui, ó. Essa parte aqui eu chamo de hipocótilo, que vai formar o caule. A casca da semente, ela vai se perdendo, observe, porque a semente incha, né? Ela incha, a casca não suporta. Eu tenho aqui primórdio de folhas, os cotilédones, vocês se lembram? Então, é uma dicotiledônia. Aqui eu já tenho a raiz mais desenvolvida. E acima do cotilédone eu tenho as folhas surgindo, folhas jovens, caule e semente. Eu tenho aqui uma plântula, uma planta jovem. A germinação, ela acontece dessa forma. Interessante? Muito interessante. Como é que eu sei que uma semente germinou? Eu observo a radícula, tá? Apareceu radícula, é sinal de que a semente germinou. No laboratório é assim. Como é que eu testo para saber se a semente germinou? É só eu observar. Se apareceu radícula, a semente já germinou. Olha, sementes em germinação, tá? Eu observo aqui, ó, cascas que se soltaram durante a germinação, a semente absorve água, então ela incha e a casca não suporta, aí a casca ela se desprende da semente. A primeira parte a surgir é aqui, ó, aqui tá mais visível, olha, a radícula, né, a parte que vai formar raiz, ela se desenvolve primeiro, depois a parte que vai formar caule e folhas. Perceba que essas sementinhas, elas estão num guardanapo, ó, e esse guardanapo ele tá molhado para que a semente absorva a água. Quando a semente absorve água, ela incha
e ela começa as reações químicas e mitose para poder acontecer a germinação. Bem, quais são as condições para que uma semente germine? Gente, muito simples, tá? Uma semente para germinar, para formar raiz e caule, ela tem que estar madura. A semente tem que estar formada, ela tem que possuir casca, endosperma e embrião. Quando é que eu sei que uma semente está madura? Quando o fruto ele está maduro. Pense aí num tomate verde e num tomate vermelho. A semente está madura quando o tomate fica vermelho. Pensa numa manga verde e numa manga madura. A manga, quando está amarela, é sinal de que a semente está formada. A semente é protegida pelo fruto, né? Então, apenas sementes maduras germinam. Para germinar, toda semente, sem exceção, precisa de umidade, de água. Gente, a água é essencial, fundamental para a germinação da semente. Toda semente, quando recebe água, ela absorve essa água, ela incha, porque absorveu água, e essa água, ela vai começar a mobilizar as reações químicas ali dentro dos cotilédones para a semente começar a germinar. Então, água é essencial, fundamental, indispensável para a germinação da semente. Quem aí já colocou feijão na água para cozinhar, né? Se você pega o feijão, a semente do feijão, e esquece na água, ela incha, porque ela absorve água. Se você deixar ali uns 3 dias, você vai ver a radícula surgindo. Faz o teste aí na sua casa, separa 3 sementes de feijão, põe num copo e cobre com água. Ela vai germinar. Você vai ver a radícula surgindo, o caulículo, as gemas, tá bem? E é lindo ver isso. É aquela velha experiência lá do ensino fundamental 1, quando a professora pega as sementinhas do feijão, põe no algodão embebido de água, que é necessária às reações químicas de germinação. Outra condição para a germinação da semente é oxigênio. Gente, tem que ter ar, tem que ter arejamento. Oxigênio esse que vai ser necessário para as reações químicas da respiração celular. Para essa semente conseguir germinar, ela vai precisar de energia. E nós sabemos que a energia, ela vem da quebra da glicose. Aí, o endosperma, que é aquele tecido de nutrição da semente, o endosperma, quando a semente absorve água e tem oxigênio, aquele endosperma é cheio de glicose. Aí, com o oxigênio, essa glicose vai ser quebrada em gás carbônico, água e vai gerar ATP. Energia é essa necessária para os processos de mitose. O que é a germinação? É o crescimento de raiz e caule. Isso, gente, é divisão celular, né? A germinação, ela acontece por mitose. Mitose são as divisões celulares que fazem o crescimento dos seres vivos. Então, água é essencial, oxigênio é essencial para a planta fazer ATP e conseguir fazer as mitoses, tá? Luminosidade, luz é importante para a germinação. E aí, essa luz ela pode ser em maior quantidade ou em menor quantidade. A ação da luz, o efeito da luz sobre a germinação, os cientistas chamaram de fotoblastismo. Foto, já sabemos de outros carnavais que significa luz. Então, fotoblastismo são as respostas que a semente dá à germinação com os efeitos da luz. Há sementes que germinam com muita luz e há sementes que germinam no escuro e há sementes que germinam ou na luz ou no escuro, tá bem? E as sementes, para germinarem, precisam de uma temperatura ótima, gente. Uma temperatura ideal. Por quê? Porque nós sabemos que as enzimas, elas só funcionam na temperatura ideal. Então, é necessário uma temperatura ideal. Por exemplo, tem planta que não germina no inverno, porque é muito frio, as enzimas não conseguem funcionar. Tá bem? Então, temperatura, luminosidade, água e ar são as condições para que uma semente madura germine. Tendo essas condições, uma nova planta será formada com certeza. Adiante.
Lembrando aqui as partes da semente. Aqui primeiro, ao lado esquerdo. Uma semente tem 3 partes. A casca protetora, essa parte verde que é o endosperma, né? Aqui, gente, essa reserva que é o endosperma, ele pode ser de lipídio, ele pode ser de proteína, pode ser de glicose, tá bem? E o embrião que tá aqui, ó, esse embrião, gente, ele guarda todas as informações genéticas de uma planta inteira. Se você pensa numa semente da castanheira, a castanheira do Pará, né? Aquela árvore é imensa, gigantesca. E aquele embrião pequenininho dentro da semente, né? Que tem potencial para formar uma árvore inteira. Ah, eu acho isso muito lindo. E para recordar a nossa matéria de gimnospermas, eu coloquei aqui a semente do pinhão, né? Casca. O que a gente come é o endosperma, que é uma delícia, né? E aqui, ó, você tá vendo aqui no meio mais pro creme, olha, é o embrião. Tá bem? Muito bem. Vamos ver aqui, então, a classificação das sementes quanto à germinação, tá? Então, gente, semente depende de luz para germinar. Sementes fotoblásticas neutras são aquelas que germinam na presença ou ausência de luz. Ou seja, para essas sementes, a luz é indiferente. Se tem luz, ela germina. Se não tem luz, ela germina também. Exemplo de sementes fotoblásticas: o milho, o trigo, olha a semente do trigo, a cevada. Agora, olha que curioso, milho, trigo e cevada são monocotiledôneas, né? Vou pesquisar ainda se tem alguma relação entre sementes de monocotiledôneas com sementes fotoblásticas, né? Mas esses 3 exemplos, então, são de sementes que, tendo luz, elas germinam. Estando escuro, elas também germinam, tá bem? São as sementes fotoblásticas neutras. Para elas, luz é indiferente. Outras plantas têm sementes fotoblásticas positivas. Essas, gente, essas plantas que têm sementes fotoblásticas positivas, as sementes só germinam na presença de luz, tá bem? Por quê? A gente tem que pensar fisiologicamente. Porque são sementes muito pequenas, por exemplo, a alface. Olha aqui, numa foto mais próxima e numa foto mais distante, essas coisinhas pretas aqui, ó, pequenininhas, são as sementes do alface. Sim, a alface tem semente. A alface tá a flor, porque a alface é angiosperma, ok? Essas sementes que são muito pequenas, elas têm pouco endosperma, elas têm pouco tecido nutritivo, porque são pequenas. Então, essas sementes, gente, elas dependem muito de luz para a plântula começar a fazer fotossíntese rápido, porque elas não têm endosperma suficiente para nutrir a planta por muito tempo. Então, as sementes que são muito pequenininhas, elas têm pouco endosperma, elas germinam quando tem luz. Por quê? Porque a plantinha jovem, a plântula, ela tem que começar a fazer fotossíntese rápido para fazer glicose, senão ela morre de fome, né? Então, elas dependem muito das atividades da fotossíntese para poder sobreviver. O alface é uma planta fotoblástico positiva, que germina quando tem luz, tá bem? Outras árvores, outras plantas, né, elas possuem sementes fotoblásticas negativas. Significa que elas não germinam na presença de luz. Então, essas sementes, elas têm que ser colocadas bem fundinho na terra, porque a luz interfere na germinação delas. Geralmente, as sementes fotoblásticas negativas, elas precisam de escuro, tá bem? São sementes grandes, com muita reserva, com muito endosperma. Então, ela não precisa fazer fotossíntese com rapidez, porque o endosperma já vai nutrir o embrião quando essa semente estiver germinando. Um exemplo é a melancia. Aí você fala assim, mas melancia tem semente pequena. Gente, comparado com a alface, ela é imensa. Se eu comparo uma semente de alface com a de melancia, gente, a semente de alface é quase que você nem enxerga ela de tão pequena que ela é.
Então, a melancia aqui dentro da semente, olha, tá cheio de tecido de reserva, que vai sustentar, que vai alimentar esse embrião enquanto ele está embaixo da terra germinando. Sementes fotoblásticas negativas germinam na ausência de luz. Tá bem? Então, a luz para ela, o foto, não é necessário. Ok? E olha que curioso, quando o embrião ele tá germinando, né, gente, ele se comporta como um ser heterótrofo. Enquanto o embrião ele não consegue fazer fotossíntese, e ele tá sobrevivendo daquelas reservas do endosperma, ele é um ser heterótrofo. Então, a gente fala tanto que as plantas são autótrofas, e são mesmo, né, mas neste momento da germinação, ela é um ser heterótrofo, porque ela não consegue fazer fotossíntese. Olha aqui, a radícula, ela é branca, né, ó. Aqui não tem ainda cloroplastos, ela não consegue. Essa partezinha aqui já consegue, ó, fazer fotossíntese que tá verdinha, né? Isso é muito legal. E as sementes, elas têm um processo chamado dormência. As sementes, elas têm dormência. O que é a dormência? É um período, gente, em que a semente não germina, porém ela permanece viva. Olha que curioso. Você não compra a semente do feijão no pacote? Compra, né? O pacote de feijão. Aquilo tudo é semente madura. Mas ela germina? Não. Por quê? Porque ela tem dormência. Esse período em que ela não germina, eu chamo de dormência. E dependendo da semente, essa dormência ela pode durar meses ou anos. Certa vez eu vi uma reportagem que foram encontradas em tumbas de faraó sementes, gente, de 500 anos. Estavam lá. Elas não estavam mortas, não. Elas estavam dormentes. E eles conseguiram germinar essas sementes. E essas sementes formaram as plantas, né? Olha que coisa mais bonita que é a dormência da semente. Por que a semente fica dormente? Por que ela passa um período sem germinar? Porque as condições ambientais não são boas. Não tem oxigênio, não tem água, também não tem temperatura adequada. Quando a semente encontra condições favoráveis, água, oxigênio, temperatura adequada, aí ela germina. Então, quando eu pego lá o feijão do pacote, coloco ele na água, aí eu encontrei uma condição favorável. Aí a dormência é quebrada e ele germina. Isso é muito legal, né? Bem, eu já indiquei para vocês seguirem aquela página do Facebook, né? Árvore Ser Tecnológico. E eu peguei de lá, da página do Facebook. Olha que interessante. Tá escuro, deixa eu aumentar a luz aqui. Aí. É uma semente dormindo, né? Na verdade, ela não tá dormindo. Você sabia que as sementes dormem, né? Elas ficam dormentes, né? Aguardando condições adequadas para germinar. Esse tempo de dormência pode chegar a anos, né? Mas ele é importante para que a semente só germine quando ela encontre condições que vão favorecer a sobrevivência dela. Legal, né? Muito legal. Agora, como é que eu quebro a dormência de uma semente? Entre aspas, como é que eu faço uma semente acordar para germinação? Gente, tem vários motivos, tem várias formas, tá? Dando um choque de temperatura, né? Passando ela do frio extremo para o calor extremo, eu posso quebrar a dormência. Colocando água nela, expondo essa semente a alguns ácidos, por exemplo, passarinho não come semente? O estômago não é ácido, então quando a semente passa pelo estômago do passarinho e o passarinho defeca essa semente, ele quebra a dormência dela. Olha como a natureza ela é ligada, gente. Eu acho isso muito maravilhoso. Tem semente que só germina depois que passa pelo intestino de aves ou de mamíferos. Desgaste em local áspero. Quando uma semente cai e ela dá uma rachadinha na casca, aquela rachadinha na casca deixa a água entrar para dentro da semente. Isso é um desgaste, quebra a dormência. Isso é muito legal. No laboratório, a gente pode colocar em água quente para quebrar a dormência ou injetar hormônios que vão estimular a quebra da dormência.
Natureza, gente, ela é muito perfeita. Tem semente que só germina depois que passa fogo, por exemplo, no cerrado. O cerrado não tem o fogo natural? Tem semente que só germina depois que pega fogo. Porque o calor, né, ó, o choque de temperatura vai quebrar a dormência. Legal? Muito legal. Então, nós terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos corrigir algumas atividades. Um abraço e até a próxima. Tchau!